Domingo, dia 1º de abril, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo Ribeiro Rossafa realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Ministério Mudança de Vida. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, nós não esquecemos de repetir isto. Tem que estar gravado na tua mente, no teu coração, escrito nas tábuas do seu coração. O Espírito que Deus me deu é mais que vencedor. E ninguém pode tirar isso, a não ser que eu abra mão. Se você abrir mão desse Espírito aí sim. Mas ninguém quer abrir mão desse Espírito. Nós recebemos um Espírito de mais que vencedor. Não apenas vencedor. Às vezes eu fico pensando sobre isso e eu vejo, puxa, quando se fala vencedor, parece que eu sou um vencedor. E o Senhor coloca lá mais. Ele fala infinitamente mais. Mais que vencedor. Vida. Podia falar, olha, eu vim para que você tenha vida. Não, ele não diz só vida, ele diz vida abundante. Ele sempre deixa bem claro que é mais, bem mais. E isso só acontece na vida de quem espera e persevera nele. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente-se, por gentileza. Olha, nós vamos falar de uma palavra que sempre Deus está trazendo para nós. E se Ele traz novamente, é porque nós precisamos ouvi-la e entendê-la. Se não entendemos outro dia, vamos entender de novo. Ou entender agora. E se não entrou, tem que entrar. Porque Ele está agindo e Ele tem uma boa promessa para nós. E não é uma promessa pequena. É uma grande promessa. Na velha aliança, o Senhor conduziu o povo para a terra prometida. Na nova aliança, através de Jesus, Ele nos conduz para uma vida boa. De forma nenhuma para uma vida ruim. E sim para uma vida boa, uma vida abençoada. Então, aqui em Êxodo, capítulo 13, 17. Êxodo 13, 17. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que eles estavam armados ou até preparados para uma guerra, mas Deus entendeu, sabia. Deus que conhece as coisas, sabia que eles não estavam, esta palavra nós não gostamos de ouvir, preparados. Porque na nossa cabeça, nós estamos sempre preparados, até porque nós queremos depressa o que nós queremos, e Deus é tão poderoso, Ele pode agir rapidinho.
Puxa, Deus pode dar o que eu quero agora, por que vai me fazer esperar? Eu quero isso agora. E Ele pode, Ele tem o poder de fazer. Mas Deus sabia que eles não estavam preparados para ir pelo caminho mais curto e enfrentar aquela guerra com os filisteus. Eles teriam que enfrentar guerras muito grandes no futuro. E agora eles precisavam ter uma experiência grande com Deus e serem preparados. Eles precisavam aprender a lutar. Mas na minha cabeça e na sua, uns já amadureceram, outros mais, outros menos. Quantas vezes já não pensamos assim, se Deus tem poder para fazer, por que Ele não faz? Se Ele pode fazer, por que demora tanto? Por que me deixa esperando? Olha, Deus não está ajudando nada, eu não estou aprendendo nada com isso, trate de ser mais rápido. Quem já não ficou até com raiva, chateado com Deus? Muitos. Em algum momento ficaram até magoados com Deus, porque onde? Por quê? Deus já poderia ter feito isso? Já poderia ter me dado isso? Já poderia ter resolvido isso? Isso já poderia estar nas minhas mãos? Mas Deus sabia que eles não estavam preparados aqui para ir pelo caminho mais curto. Então Deus, por amor, para que eles vivessem um grande milagre, estabelecessem suas vitórias, Deus os guiou pelo caminho mais longo. E isso foi por amor, porque eles não estavam preparados para irem pelo caminho mais curto. Quem já não disse também, puxa, para mim as coisas são tão difíceis. Quando eu fui me libertar, quem já não falou? Eu já ouvi gente dizer isso. Quando eu estava buscando para me libertar do cigarro, eu ouvi gente dizendo assim. Sabe, eu recebi uma oração e no outro dia já tinha nojo do cigarro. E eu tive que perseverar muito tempo, com vontade de fumar e tendo que dizer, não vou fumar, não vou fumar. Eu já ouvi gente dizer assim, puxa, já ouvi testemunho de pessoas que foram curadas instantaneamente do câncer. E eu estou tendo que lutar. Puxa, eu tenho um amigo lá, sabe, que recebeu uma ligação e o convite de trabalho e ele nem mandou currículo, eu já mandei 50. Para mim está muito difícil. O fulano lá, sei lá, ele foi lá fazer uma entrevista, foi contratado já no primeiro dia. Eu já passei por 4 entrevistas e eles não me deram uma notícia ainda. Poxa, eu já podia ter recebido essa promoção. Eu já ouvi pessoas falarem muitas coisas. Poxa, parece que para mim tudo é tão difícil. Tão suado. Sabe, Deus amava este pessoal aqui como ama você. E Deus queria o melhor para eles e estava levando este povo para um bom lugar. E não queria que eles fracassassem, não queria que eles voltassem, não queria que eles desistissem. Deus estava trabalhando com toda a força para colocá-los numa boa terra. E por isso, não permitiu que fossem pelo caminho mais curto. Porque Deus os amava e queria uma obra completa e perfeita na vida deles. Mas quando você está vivendo o problema, esse é o maior problema, é deixar entrar e se estabelecer no coração. Esse entendimento.
Às vezes a pessoa não quer se abrir para isso. Ela se fecha para esse entendimento. Ela não quer entender. Ela não se abre para a confiança. Peraí, eu estou andando com Deus, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus. E se eu ando com Deus e eu sirvo a Deus, e a minha vida foi colocada nas mãos de Deus, sim, Deus está trabalhando bem na minha vida. Deus está trabalhando direito, sim. Deus sabe o que faz e Ele está fazendo a coisa certa. Ele já poderia ter me dado isso, sim, se Ele não me deu. É porque Ele tem um propósito, mas Ele vai me dar. Porque em nenhum momento Deus mudou de ideia em relação a levá-los à terra prometida. Deus continuou determinado a levá-los à terra prometida, como levou para a terra boa. Então a ideia não é que Deus não vai fazer, a ideia é que Deus, sim, Ele vai fazer, não mudou de ideia. Só que talvez você não entenda que não está preparado. E Deus tem te preparado para que você não fracasse. Mas você tem que ser maduro para entender isto. Deus nos prepara para que a gente não fracasse. Se Deus tem trabalhado na sua vida para te preparar, se Deus tem te preparado, é porque Ele não quer que você fracasse. É exatamente isso. Ele não quer que você fracasse. Sabe, se eu parasse aqui na mensagem agora, eu não tenho dúvida que você já entendeu. Eu tenho mais para falar, mas eu posso parar aqui e dizer, vamos ficar em pé, vamos falar com Deus agora. Eu creio no meu espírito que você já entendeu. Esse início aqui já responde muitos questionamentos. Deus tem preparado você. E Deus tem trabalhado para te colocar lá. E como eu disse no início, Deus podia dar só uma vida. Só vida, tá bom? É vida, não é morte. Mas Ele diz abundante. Podia dizer vencedor, mas Ele diz mais que vencedor. Podia dizer, eu te darei o que você pede e pensa. Ele diz infinitamente. Infinito não tem fim. É sempre muito além. Eu sei muito bem que esse processo, que muitas vezes Deus nos coloca para trabalhar, ele é bem desafiador. Mas Deus deixou bem claro que Ele podia ter levado o povo pelo caminho mais curto. Mas não levou, porque não queria que eles se arrependessem, voltassem, fracassassem e continuassem na escravidão. E talvez você não está entendendo, e talvez você não está entendendo, mas hoje espero que esteja. Que Deus está dizendo exatamente isso, eu tenho te trabalhado porque não quero que você fracasse. E talvez na tua cabeça você já está pronto para aquilo e Deus entende que não. E talvez você havia planejado algo, pedido algo, e Deus tem planejado e trabalhado algo maior. E cabe a você entender exatamente isso e se manter firme. E se manter firme. Se Ele escolheu o caminho mais longo, Ele sabe o que faz. Afinal, a tua vida está nas mãos dEle. E se tem alguém que sabe trabalhar, esse alguém é Deus. E Ele sabe tudo. E tudo que faz, faz muito bem feito. Bom, mas ainda vou seguir. No Êxodo 14, 9... os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, 14, 9, 10.
Os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Olha aqui o que é que aconteceu. Você passa um tempão com um problema. Aí quando você pensa que se livrou dele, você dá uma olhadinha e vê o problema te alcançando aqui e se aproximando de você. Eles tinham pedido tanto esse livramento, estavam caminhando agora para a promessa da grande liberdade. Estamos livres disso. Uau, chega. Já estou livre desse problema. Acabou. E de repente, olha o problema se aproximando aqui. O problema é que eu já estou farto. Estou farto desse problema. Estou farto de ouvir este assunto. Estou farto disso. Não quero mais ouvir falar nisso. Eu achei que estava livre dele, olha, se aproximando. O faraó os alcançou. Se aproximou deles. E eles, caminhando para a liberdade, de repente, avista o problema que eles já haviam convivido há tanto tempo e já estavam fartos. É mais ou menos assim, você acaba de matar o Golias e de repente você descobre aquele de 6 dedos nos pés e nas mãos aparecendo para vir tomar as dores do Golias. Você acaba de resolver um problema e você descobre que ainda tem mais ali. Você já conviveu bastante e agora diz, estou livre disso, Deus já me tirou, agora estou indo para a terra prometida. Não é possível. Não é possível. Eles ficaram aterrorizados. E esse terror, talvez não fosse só o terror, talvez a decepção, o desespero, meu Deus, mas esse problema está aqui de novo, eu não aguento mais isso, isso é nauseante, eu estou enjoada disso. Não aguento mais ouvir falar disso. Eu achei que estava livre. E eles entraram em pânico. Às vezes isso pode acontecer. Você buscou o livramento e agora você está caminhando e julga já que se livrou de repente. Bom, já me livrei disso. Você olha o problema se manifestando de novo. Mas peraí. Deus me tirou ou não me tirou dessa escravidão? Sim, Deus já tinha tirado. O que você tem que entender? Que em nenhum momento isso aqui significava derrota. Mas sim, uma vitória maior do que eles podiam imaginar. E o grande problema das pessoas é exatamente isso. É a precipitação. Eles se precipitaram. E começaram a falar um monte de asneiras. E muitas pessoas exatamente assim agem. Se precipitam. E começam a achar que nada aconteceu, não tive vitória. Não mudou, Deus não fez, não aconteceu, está tudo caindo por terra, parece que eu estou perdendo. Não é verdade. Vamos absorver essa palavra. Se você não estiver precisando dela hoje, vai precisar amanhã. Certamente vai. E se Deus está te preparando, porque se aquele maldito problema que você não aguenta mais, e você achou que já tinha se livrado dele, você olhar e ver que ele te alcançou, que ele se aproximou de você novamente, Deus está dizendo, não se precipite, não entre em desespero, você já venceu.
já venceu. Não é. Ele não tem mais poder sobre você. Diga comigo, esse faraó não tinha mais poder sobre Israel. Esse problema não tem mais poder sobre a minha vida. De novo, esse problema não tem mais poder sobre a minha vida. Ele pode até me alcançar, mas não pode me derrotar. Digo, o tempo da escravidão acabou. Acabou. Eu não tenho que temer. Em nome de Jesus. E começaram a falar um monte de coisas. Agora no 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, estenda, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem em terra seca. Moisés olhou para eles e disse: gente, acalma. Que medo é esse? Não tenham medo, se calem. E Deus disse: Moisés, por que clama a mim? Chega, manda esse povo marchar, coloca a vara no mar, siga em frente. É o que Deus está dizendo para você. Não é para ter medo. Veja o grande livramento. É para continuar marchando, é para continuar vivendo, é para continuar seguindo, é para continuar projetando, é para continuar agindo, é para continuar. Seja lá o que for, Deus está dizendo: continue, marche e tome atitude, coloque a vara no mar e ele vai se abrir. Ele vai se abrir. Ele vai se abrir. Porque às vezes vem aquele problema, ele se manifesta novamente, e você já começa a pensar que então é o fim. Como eles pensaram aqui. E Deus está dizendo: que é isso? Esse problema não tem mais poder sobre você. Você não será mais subjugado por ele. Ele não se aproximou de você, ele não te alcançou para te derrotar, mas para ser vencido de vez. E você viver aquele milagre ainda maior. Porque Deus sempre faz mais. Mas Deus podia só o povo ter saído e esse faraó ficado quieto lá. Não, foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó para dar aquele livramento, para tirar de lá de vez. Isso pode acontecer de várias maneiras. Várias situações que para nós já estava totalmente resolvido e de repente vem com muito mais força. E de repente você entra em pânico por causa daquilo, e Deus está dizendo: que isso? Eu já te dei vitória. Que isso? De repente já vem: acho que eu vou pedir demissão dessa empresa, porque não dá mais. Que isso? Agora que você está perto para ocupar aquele cargo importante, vai deixar o diabo te roubar. Eu acho que eu vou desistir mesmo de tudo isso aqui, porque não acontece nada na minha vida. Ei, olha o povo aqui. Não tinha sepulcros lá no Egito, porque nos trouxe para morrer aqui. Agora é o fim. E sei lá o quê, só negativo. E Deus está dizendo: que é isso? Ô Moisés, manda esse povo marchar. E você trata de colocar logo essa vara no mar e abrir logo esse mar? Quer dizer, vamos, gente, vamos nos mover aí, se movimente, continue. Eu estou agindo. Deus está agindo, não tem nada parado no mundo espiritual. Não tem nada parado. Talvez o diabo está lutando para te confundir de todas as maneiras e te rondar. E rondar você com aquele monte de pensamentos e situações. E tentando te apavorar. E levanta uma coisa de cá e outra de lá. E aquele problema que você achou que já estava livre, olha ele lá de novo. Para te virar contra Deus.
Para você falar exatamente isso. Ah, para mim tudo é mais difícil. Ah, Deus podia fazer, mas não fez. Ah, isso e aquilo. Acho que é melhor eu desistir. Quantas pessoas que num momento assim desistiram de coisas muito, mas muito grandes, de projetos muito grandes. Isso aqui é um projeto gigante. É o que Deus está falando. O projeto de uma vida era a liberdade de 400 e tantos anos de escravidão. Era algo incrível que Deus estava fazendo na vida daquele povo. E de repente o diabo estava trabalhando de todas as maneiras para assombrar aquele povo. Porque endureceram o coração do faraó foi Deus, mas aquele medo todo foi o capeta. É isso que você tem que entender. Deus endureceu o coração do faraó. Mas não foi Deus que colocou medo neles e apavoramento e desespero. Aquilo foi o espírito que eles cederam. Eles cederam àquele espírito. E Deus não espera que você ceda a esse tipo de espírito. De jeito nenhum. Deus espera que você entenda o seguinte. Peraí, se esse problema me alcançou e se aproximou de mim, Deus tem um propósito e não é para a derrota. Como foi com o povo de Israel, será na minha vida. É para grande vitória e livramento. E isso tem que entrar. 19. A seguir, ó, que coisa mais linda. Isso está acontecendo na tua vida, pode acreditar. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Na verdade, para olhar, os egípcios estavam quase que grudados em Israel, mas não estava. Tinha ali uma divisão colocada pelo anjo. E o Senhor colocou a nuvem. Para olhar, eles iam pegar, mas não ia. Humanamente, parecia que iam pegá-los. Mas não ia. Em nenhum momento eles puderam tocar o povo de Deus. Isso tem que entrar no teu espírito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas o Senhor diz, você não será atingido. E tem que levantar o espírito. Tem que deixar isso entrar no teu coração. Esta certeza. O mal pode estar, se aproximou, está quase que grudado, mas não vai te encostar. Seja o que for, que parece que já se aproximou bastante para te destruir, não vai. Pelo contrário, isso é para o seu milagre ser ainda maior. Não vai. Se você crê, eu posso te garantir isto pelo Espírito Santo de Deus. Nada vai te levar à derrota, a não ser que você se entregue. Você não vai ser derrotado. Seja o que for. Não vai. Não vai. Você pode ter certeza disso. Nem aquela perseguição, aquela injustiça, aquele problema, aquela doença, aquela situação. Não vai. Aquele inimigo. Enfim, cada um aqui tem um faraó. Que já se aproximou, está na tua cola, está quase que grudando em você, mas tem um anjo que está dividindo. Ele não vai te pegar. Ele não vai te destruir. Pode ser apavorante, mas Deus não te quer apavorado. A situação pode ser assustadora, mas Deus não te quer assustado. Deus não te quer com medo e não quer que você pare nada. Deus quer que você continue seguindo, agindo e manifestando a tua fé. Estenda a vara no mar. Porque seja o que for que está à sua frente, vai se abrir. Vai se abrir. Sem dúvida nenhuma, a palavra de hoje
é uma garantia de grande resultado e acontecimento e movimento de vitória na sua vida. Não há dúvida disso. Isso é certo. Eu estou certíssimo. Eu sabia quando Deus me deu esta palavra pela manhã. Eu sabia no meu espírito. Uau! Eu disse isso aos pastores: olha, vocês vão ter pessoas na igreja, como eu sei que tem aqui, que aquele problema, aquele faraó, aquele problema infernal, que a pessoa achou que já tinha se livrado dele, se aproximou. E parece que está mais forte do que nunca. Não está. Parece. Mas tudo isso é para se definir de vez com uma obra muito grande de Deus. E pode ter certeza. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Estavam ali, mas Deus já estava trabalhando, havia trevas para eles. E Deus estava iluminando o caminho do seu povo. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, olha só, munidos de tudo. Era assustador. Mas Deus não queria eles assustados. E cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Então você vê que andaram uma boa distância atrás deles. No fim da madrugada, quer dizer, quando estava amanhecendo, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Do alto da coluna de fogo, e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Ó Deus trabalhando. Às vezes parece que aquilo não vai ter saída, e de repente você vê o mover de Deus. O inimigo vai entrar em trevas, confusão, as coisas começam a acontecer contrário para ele. Ele que estava em vantagem, ele que estava todo munido de força, ele que achou que agora ia pegar e ia destruir com o povo de Deus. Olha a confusão aqui, Deus colocou. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se. As coisas que pareciam que estavam dando tão certo para o inimigo, começaram a dar errado. Sabe quando você olha e parece que tudo está dando, meu Deus, tudo parece que funciona tão bem para aquele que está me perseguindo, tudo parece que para o inimigo está prosperando. Mas chega um momento em que as coisas não ficam como ele achou que ia ficar. Caminhando sempre com ele prevalecendo. Não. As coisas vão mudando. Deus colocou confusão, as rodas começaram a quebrar, as coisas começaram a dar errado. De forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E aí eles caíram a ficha. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas já era tarde demais. Olha como Deus faz. Mas o Senhor, quando eles gritaram, olha o que é que o Senhor fez. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. É tarde demais. É tarde demais, não dava tempo mais para eles voltarem. Acabou. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar.
quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas. Mar adentro, ninguém sobreviveu. Acabou o problema. O problema é que inicialmente para ele já tinha até virado o passado e de repente, olha ali. Mas Deus queria fazer isso aqui, Deus queria dar um grande livramento. Deus não queria que o faraó, esse faraó, fosse uma sombra na vida de Israel. Deus fez algo muito maior. Muito maior. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. É isso que Deus está falando. Eu vou te salvar desse problema. E você vai ver com seus olhos o teu inimigo derrotado, esse problema derrotado. Israel viu o grande poder do Senhor. É o que ele está dizendo. Você vai ver o meu grande poder. Vamos, minha gente, deixa isso entrar no teu espírito. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. E o Senhor está dizendo isso para você. Você vai ver o meu grande poder na tua vida. Você vai ver. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Deus faz com poder. Ele mandou um vento tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu não consigo nem imaginar a velocidade e a força desse vento para dividir o mar e segurá-lo em forma de paredes. Você não consegue imaginar isso? Eu também não. É além. Imagina a força desse vento. Capaz de vir com uma potência tão grande, de dividir as águas e segurá-las, sustentá-las, como se fosse uma parede como essa. Capaz de secar uma terra, que podia... Deus se preocupou com o detalhe de secar a terra. Para eles não pisarem na lama. A Bíblia diz que eles pisaram em terra seca. E esse vento tinha tanta força e poder e potência para dividir o mar, secar a terra. Mas a Bíblia diz que eles passaram com a maior suavidade e tranquilidade, tirando o faraó que estava ali, mas o anjo protegendo, dividindo. A Bíblia não diz que alguém saiu voando, porque um vento desse é para levar tudo. Os animais, as carroças, os crianças, um velho cair. Nada disso aconteceu. Você vê que Deus, Ele sabe trabalhar nos detalhes. Ele usa de força, mas também de delicadeza. Deus usa de força e poder, mas Ele cuida dos detalhes. O vento tinha poder para separar as águas, secar a terra, mas não afetava ninguém que estava passando por ali. Isso é o poder de Deus e o cuidado de Deus para com aquele que confia nele em todo o tempo e em qualquer situação. Em qualquer uma. O Senhor agiu com poder na vida deles. E Ele está dizendo que vai agir na sua também. E para eu encerrar esta parte, aqui em Josué, tem uma outra situação que eu peguei para complementar isto aqui em termos de ação. 3, 14 a 17. Josué 3, 14 a 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão,
Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Eu vou pegar duas coisas aqui. Primeiro, não fique parado, desmonta o acampamento. Segundo, o Jordão só se abriu como o Mar Vermelho quando eles chegaram na borda, na margem que transbordava, e molharam os pés. Quando eles colocaram o pé na água e molhou os pés, imediatamente as águas se dividiram. Então, seja o que for que hoje você passa, não fique parado, não se intimide, desmonta acampamento e começa a pisar na água que ela vai se abrir. Não fique estagnado, nem pasmar diante de uma situação. Siga em frente, haja a tua fé. A Bíblia Deus mandou que o povo desmontasse o acampamento e seguisse. Então, às vezes, a gente monta acampamento num lugar e ali a gente não quer sair, a gente tem medo de sair. E Deus está dizendo, saia, siga, comece a pisar nas águas, a molhar os pés, que elas vão se abrir. Então, seja o Mar Vermelho, ou seja o Jordão, na tua vida, as águas vão se dividir. Vão se abrir para você. Seja o que for que se aproximou, aquele problema antigo, como se nunca você fosse se livrar dele, Deus está lhe garantindo nesta segunda-feira, por intermédio desta palavra, que Ele se manifestou para que agora Deus te desse um livramento, e é o que Ele vai fazer, se você crer, maior do que você jamais poderia imaginar. Lembre-se, no início dessa reunião, Ele escolheu o caminho mais longo. Ele podia ter deixado pelo curto, mas não deixou por amor, para te preparar, para te colocar lá na terra boa. No tempo da velha aliança, terra prometida. Hoje, uma vida boa. É isso que Deus preparou para você, e é esse projeto de vitória que Ele tem para a tua vida, e Ele não mudou de ideia, e nada vai acontecer diferente se você perseverar crendo e resistindo como Ele está te orientando a agir. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.